Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos ver o capítulo 10 de Jeremias. Agora eu estou num lugar confortável aqui. Eu já falei antes, mas como tem pessoas que não vão ver, já vão ver direto esse vídeo, eu preciso falar para você. Nós estamos fazendo um resumo da história do profeta Jeremias. Jeremias sofreu que nem cachorro de japonês. Sério. E ele tinha que sair nu pelas praças. Ele foi jogado numa cisterna, uma caixa, um poço, sabe, sem água, mas com um monte de lama. Então ele viveu atrocidades, sim. E ele está fazendo um apelo: saí dela, povo meu, saí de Babilônia. Você precisa compreender a mensagem central do profeta Jeremias, porque ele fala: Babilônia vai vir e nós precisamos estar preparados para isso. Bom dia, cavalheiro. Nós precisamos estar preparados para isso. Ele disse: não adianta você dizer que Babilônia não virá, e ela virá sim. Babilônia está como um leão rugindo, já dá para sentir o hálito quente daquela fera terrível. Hoje no capítulo 10 nós vamos continuar falando sobre a experiência do profeta no meio de uma nação incircuncisa. Veja bem, gente, o vento não está deixando eu trabalhar. O vento é cruel. No capítulo 10, Jeremias vai voltar a falar dos ídolos. Veja, Paulo disse que a ele não chateava, e para o povo era segurança que ele, Paulo, repetisse sempre a mesma coisa. E o Jeremias está fazendo justamente isso. Ele está batendo na tecla, está dizendo: pare com isso, esqueça da idolatria, sirva ao Senhor, não vá aos deuses de pau, madeira, ouro, metal. Está um vento aqui, viu, forte. Não é que está frio, mas aí está atrapalhando a nossa gravação. O subtítulo do capítulo 10 de Jeremias é Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Casa de Israel, hoje, é a igreja de Deus. Se você pertence à igreja de Deus dos últimos dias, se você pertence à igreja da Laodiceia, se você está se preparando para a volta de Jesus, se você está vivendo em conformidade com os seus mandamentos, então você é casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque uma madeira, obra de suas mãos, das mãos do artífice, cortam com machado. Com prata e com ouro enfeitam com pregos e com martelos,
e firma para que não se mova. Eles fixam bem direitinho. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve. Se você tem que levar o seu Deus nas suas costas, o seu Deus não vale nada. Lembra o que disse o pai de Gideão? Quando foram reclamar que ele tinha derrubado os altares de Baal, ele disse que Baal se defenda. Que Deus é esse que precisa de um homem para defendê-lo? Deus, o vigia das pessoas, ele não pede defensores. Deus não quer advogados. Deus quer testemunhas. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal nenhum a você, nem tampouco tem poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Um Deus feito de madeira é vaidade. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho de artifício e das mãos do fundador. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura, obra de sábios, são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. O vigia das pessoas é Deus Criador. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, por sua soberania. E com a sua inteligência, ele, Deus, o Criador, estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Deus criou a tormenta, Deus criou a água, Deus criou a chuva, Deus criou as nuvens. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, ele envergonha-se todo o fundidor de sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é. Não há espírito nelas. O seu Deus não fala, o seu Deus não anda. Que Deus é esse? Para que você quer um fardo desse? Ele está falando aos povos de Jerusalém. Vocês estão abandonando Deus, o vigia das pessoas, o eterno Criador, para ir atrás de deuses que não falam. Vocês entregam seus filhos ao ventre de Moloque. Você oferece seu filho em sacrifício, queima-o no altar de Moloque. Você é doido? Vaidades são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esses a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Deus de Jacó é o Criador. O Deus de Jacó é o Criador. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria
ó habitadora da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra. Eu atirarei longe os moradores de Jerusalém, como se joga uma pedra com estilingue. Funda é uma espécie de estilingue. E os angustiarei para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade, e eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram, e os meus filhos foram-se de mim, e não existem, morreram. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, sobre as gerações que não invocaram o teu nome, porque devoram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Quando os povos da Babilônia entraram em Jerusalém, eles ficaram totalmente perdidos. Começaram a apelar a seus deuses de pau, pedra e madeira, mas não tinha jeito. Os falsos profetas dizendo, Ananias, por exemplo, que Deus daria liberdade, que Deus traria liberdade a Jerusalém, que Babilônia seria subjugada em 2 anos. O profeta Jeremias disse: mentira, isso não será assim. Que bom seria se fosse isso mesmo. Que bom seria se o meu povo tivesse se convertido, se tivesse se arrependido de seu mau caminho. Mas não. O povo está perdido. E disse Jeremias: Babilônia virá. O rei vai entrar aqui. E você, meu amigo Ananias, você ainda vai morrer esse ano. Você vai morrer ainda esse ano. E o texto bíblico diz que realmente ele morreu no 7º mês daquele ano. Não adianta você ficar pregando a mentira, dizendo que foi Deus que mandou. Não foi Deus. Deus não é homem para que minta. Deus é verdadeiro. E Deus disse: se você se comportar como uma prostituta, abandonando o seu marido, Deus se colocava como marido da igreja, marido de Israel. E ele disse: você foi até outros homens e me traiu com esses homens. Agora você volta a mim e pede livramento? Ananias, que cara de pau é essa? Você está adorando deuses estranhos. Você está mentindo. Porque eu, Senhor, não falei nada disso. Diga a eles, Jeremias, que ele vai morrer. Diga a eles
que esse jugo de madeira que ele quebrou, eu vou trazer outro jugo de ferro, quero ver ele quebrar. Ele vai morrer ainda esse ano. Volte-te para Deus. O profeta, ele tem mensagem direta. O profeta está dizendo, pare de pecar. Abandone seus deuses. Lembra que a família inteira estava envolvida na adoração idolátrica. Desculpa. O menino ia para o campo caçar lenha. A mulher ia para o fogão fazer bolos e oferecia isso em oblação à rainha do céu. Quem é essa rainha do céu? Não sei. Só sei que não é Deus, não é de Deus. Se aparecer um ser extraterrestre aqui dizendo que é do céu, não acrediteis. Por quê? O céu contempla a glória de Deus. O céu adora a Deus. O céu observa os seus mandamentos. Jesus disse, se você me conhecesse, você guardaria os meus mandamentos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz.